paz do Senhor. Nós estamos aqui em mais um dia da nossa série Insights da Fé. Como você já sabe, nós estamos falando sobre o Antigo Testamento. Semana passada nós falamos sobre os livros que compõem o Pentateuco. E hoje eu estou aqui para te lembrar um pouquinho, para te dar um insight, sobre os livros históricos. Os livros históricos, como vocês já sabem, a gente já falou sobre isso, você já leu a Bíblia. A divisão de livros históricos são compostos por 12 livros, um pouco maiores, que o Pentateuco. O Pentateuco são compostos por 5 livros, e os livros históricos são 12 livros que contam a história do povo de Israel, desde a conquista da Terra Prometida até a volta dos cativeiros. Então, nós vamos começar a falar um pouquinho de cada um deles. O primeiro dos 12 livros históricos é o livro de Josué. Josué, como você bem sabe, é sucessor de Moisés. Josué é o líder que entra na Terra Prometida. Então, ele começa com o livro de Josué contando sobre a conquista da Terra Prometida. Quando o povo finalmente toca as trombetas, rodeia as muralhas de Jericó 7 vezes, e no 7º dia, ele dá 7 voltas, e as muralhas vêm ao chão e o povo conquista a Terra Prometida. Pisa! Pisa, pisa, pisa! 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 E Deus começa a falar através de Josué, ele firma os seus estatutos, as suas leis, que ele deu lá para Moisés. Ele confirma em Josué, avisa para o povo seguir, obedecer. O povo que viu milagres, o povo que viu o mar se abrir, o povo que tinha muita história para contar. Era o povo que tinha finalmente conquistado, finalmente alcançado a promessa, saído do deserto e entrado na Terra Prometida. E nessa transição, Josué foi preparado por Moisés, e a gente costuma dizer sempre que ele não preparou outra pessoa. Josué foi preparado por Moisés, mas ele não deixou um líder. E quando Josué morre, quando Josué não está mais entre o povo, Deus começa a tratar do povo de uma forma diferente. Deus começa a tratar do seu povo através dos juízes. E vem os livros dos juízes. Nós conhecemos o que eram os juízes, Eram pessoas que Deus levantava. Eram pessoas que Deus levantava em ocasiões específicas para resolver um problema, uma situação que o povo de Israel estava passando. Então os juízes apareciam, o povo se redimia, obedecia a voz deles, mas os juízes faleciam, morriam, e aí o povo se desviava de novo. E o povo ficou nesse ciclo durante muito tempo. No período dos juízes, nós conhecemos alguns juízes, Sansão, Gideão. Você pode ler lá com mais calma. Temos muitos juízes que você conhece. O juiz, mais conhecido, que nós chamamos de Samuel. Samuel. Então Samuel começa a governar aquele período. Deus levanta Samuel e acontece que o povo resolve pedir um rei. Nós estamos já falando que saímos de Josué, Juízes, estamos no livro de Samuel, que é o primeiro e segundo livro de Samuel, que conta essa história, O povo então vivia no que nós chamamos de teocracia, que é o governo de Deus. Ele vivia sob o governo de Deus. Deus levantava as pessoas quando ele queria, para falar no momento que ele queria, da forma que ele desejava. Então, quem governava o povo de Israel era Deus, através dos seus juízes e profetas. E aí o povo vê que os outros povos têm reis, têm exércitos, são mais fortes, e eles querem também um rei. E eles chegam para Samuel e eles falam: nós queremos um rei. Os outros povos têm um rei, nós queremos um rei também. Samuel fica triste porque se sente rejeitado pelo povo, e Deus vai lá e fala para ele: não, Samuel, eles não te rejeitaram, eles rejeitaram a mim, eles rejeitaram o meu governo. Então é implantada o que nós chamamos de monarquia, que é o governo com um rei à frente. E nós sabemos que o primeiro rei de Israel é Saul. Saul é escolhido por Deus dentre o povo.
E aí começa então o período que nós chamamos de Reino Unido, né? Porque é quando as 12 tribos de Israel, todo o povo de Israel está junto. E Saul reina, depois de Saul vem Davi, né? Também ungido por Deus pelos pecados de Saul, Saul foi rejeitado. Vem Davi, reina também, depois de Davi nós sabemos que vai ser o filho de Salomão. E depois de Salomão, como reino, né? É o reino hereditário, depois de Salomão entra seu filho Roboão. E Roboão, ele rompe com o povo. Ele termina, né? Se finda em Salomão, com o início de Roboão, o período do Reino Unido. Porque Roboão, ele começa a ser muito rude com o povo, ele começa a querer que o povo trabalhe cada vez mais. E aí nós dividimos as 12 tribos, né, em Reino Norte e Reino Sul, com a tribo de Judá e a tribo de Israel como líderes, né. Nós sabemos disso, quando a gente fala de Reino Norte e Reino Sul, às vezes a gente não entende. Então o povo se dividiu e começou a ter um rei em cada local. E aí a gente entra já depois de 1º e 2º Samuel, a gente lembrando que entra no livro de Reis. E no livro de Reis a gente conta realmente a história durante esses reinados diferenciados. É meio confuso quando você fica lendo, fala, não tô entendendo muito não. Mas é porque tem rei do Reino Norte, rei do Reino Sul, enquanto um reinava aqui, o outro reinava ali, um profeta profetizava aqui, uma coisa acontecia diferente. E o livro de Reis conta realmente essa história durante o período monárquico, que se finda com os cativeiros, com a corrupção do povo de Israel, né? O povo se corrompe, larga os preceitos que Deus mandou eles guardar, e aí o povo é levado cativo. Então nós temos esses 2 cativeiros contados depois desse período de reis, depois desse período que o povo se corrompeu, adorou a outros deuses, abandonou os estatutos do Senhor. Mas Deus, lá nos profetas, que vocês vão estudar daqui a pouco, ele fala, né, ele profetiza o cativeiro, ele profetiza o tempo ruim, mas ele profetiza que esse tempo ruim vai chegar ao fim, né? Ele já avisa o seu povo que o povo vai ser restaurado depois desse período de sofrimento no cativeiro. E aí, nós já falamos sobre o livro de Josué, Juízes, Samuel, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis e 1º e 2º Crônicas. É um resumão. Você quer ler um resumão da história do povo de Israel. Ele conta desde Adão até a situação do cativeiro, né? Então, você vai ver um resumo de todas as histórias da Bíblia no livro de primeiro livro e 2º livro de Crônicas. Eu não esqueci de Ruth, que tá lá depois de Juízes. Ruth e Esther, que eu queria falar junto. Ruth e Esther é interessante que eles contam histórias específicas, né, de 2 mulheres durante um desses períodos que eu já falei. Período de teocracia, período de monarquia, o período de cativeiro, né, que se inicia depois. E é interessante que Ruth é uma história durante o período de Juízes. Se você puder conhecer a história, ele se passa no período de Juízes. E Esther se passa num cativeiro persa, que é o rei Xerxes, né, durante o reinado do rei Xerxes I. Então, para concluir, faltam apenas 2 livros, que vocês já sabem quais são. Isso aí, o livro de Esdras e Neemias. O livro de Esdras e Neemias, eles concluem a história do povo de Israel, porque é a reconstrução do templo, a volta do povo de Israel para a terra prometida, findou o cativeiro, liberaram o povo, né? E tem todo esse processo de volta, de reconstrução, que é dito no livro de Esdras e de Neemias, tanto que Neemias também é conhecido em alguns lugares como segundo Esdras, né? As pessoas chamam de segundo Esdras porque é a continuação, a volta do povo, a reconstrução dos muros, a reconstrução de todo o local da terra que é a terra prometida. Todos esses livros históricos, em todos esses momentos diferentes, todo esse período grande que a gente tentou resumir aqui rapidinho. Ufa, tô tão cansada. Para você, nós entendemos o seguinte, que Deus mostra para o seu povo que não importa o momento, não importa o jeito, Ele quer que o seu povo obedeça e tenha Ele como Senhor. Que quando o seu povo obedece, se volta para Ele, se derrama diante dos pés do seu Deus, Ele cuida do seu povo. Na verdade, Ele cuida do seu povo em todo momento, né? Mas o seu povo tem sucesso quando está diante de Deus. A gente vê isso no período de reis. Muitas vezes que vem um rei e reina
ruim, levanta altares a outros deuses, e o povo é castigado por isso. E aí o povo pede desculpas, né? O povo se arrepende do seu pecado e Deus perdoa e restaura quando aparece um outro rei que teme ao Senhor. Então que a gente possa entender o objetivo de todo esse período da história de Israel, porque Deus mostra para eles que eles são um povo eleito, né? Eles são um povo que Deus fez, o povo lá que veio lá de Abraão, o povo que Deus escolheu, né? Porque a gente fala que Abraão foi escolhido para ser o pai das nações, o povo que Deus escolheu, mas que ele precisa cumprir. Ele precisa obedecer os estatutos e os decretos que Deus deixou para eles. Então eu espero que esse vídeo tenha te lembrado rapidinho dos livros históricos. Se você ficou com alguma dúvida, corre lá na Bíblia, pode deixar aí nos comentários também, né? Para você não se perder na nossa série, que semana que vem nós vamos ter sobre os livros poéticos. Então dá uma revisada, dá uma lembrada nas suas anotações também da escola dominical, se você tiver guardado em algum lugar. E qualquer dúvida, como eu já falei, você pode deixar aí no comentário. Se você ainda não segue o nosso canal, siga o nosso canal, que semana que vem tem mais vídeos. Nós temos a série também do tema menos votado, da EBD. Então, continue nos acompanhando para conhecer, para a gente poder aprender juntos muito mais da Bíblia. Fiquem na paz.